Como é que eu posso te ajudar? Olha, é o seguinte, esse ano a gente vai ter o Falco World, vai ser em maio, agora em Orlando. E o ano passado a gente já teve a sua presença e tivemos uma parceria super bacana com a RLA. Então a gente gostaria de te convidar para ir com a gente novamente, para trazer as nossas novidades, o que a gente vai apresentar ali para a comunidade. O que você acha? Bora? Como RLA, eu consegui selecionar 4 pessoas que valia a pena conversar. Até que eu achei. Esse cara aqui é um dos maiores mentalistas atualmente no planeta. Já participou de evento na Casa Branca, já participou de programas grandes no Joe Rogan, por exemplo. Será que o trabalho do mentalista e o trabalho do fraudador, eles se parecem? E mais, será que a gente consegue? Será que um mentalista conseguiria dizer pra gente o que a gente pode fazer pra tirar a pessoa de um transe dentro de um golpe, por exemplo? Já vou te falar, a missão da RLA se tornou falar com esses 4 profissionais. Mas a missão do Marioto, pessoalmente, virou falar com o Oz. Dia amanheceu nublado, estamos a caminho aqui de São Paulo, de Guarulhos, vou sair de lá direto para Orlando, onde a gente vai cobrir FICO World 2026. Então, expectativa alta com o evento, considerando que a FICO é um dos principais provedores de soluções aqui para prevenção à fraude, crédito, mas principalmente prevenção à fraude, e o FICO World é o principal evento deles, né, onde eles levam ali todos os clientes, principais clientes do planeta. Imagino que a gente vai conseguir identificar algumas tendências interessantes. Uma missão aqui de compartilhar com vocês e separar 3 coisas muito importantes. A primeira é o que é hype. Então, o que eles estão colocando dentro do evento, que na verdade é o que o mercado, se não falar, o mercado vai achar estranho, né? Então, o que é hype, buzzword, o que é uma narrativa comercial, né, também. Então, é bem interessante da gente observar esses players globais, o que eles trazem, onde eles estão colocando dinheiro, será que a gente consegue identificar pela narrativa que eles têm dentro do evento, aonde eles estão colocando recursos, o que eles estão fazendo para evoluir o produto, a gente entender quais são os focos é bem importante também. E aí, finalmente, o terceiro, que é assistir algumas coisas que eles estão fazendo de conteúdo, falar com pessoas-chave para tentar trazer valor para gente que trabalha aqui no mercado brasileiro. Então tá, profissionais de segurança digital, né, líderes de segurança digital aqui dentro do Brasil, do que a gente pode consumir desses players globais. E o evento foi gigantesco, tinha gente do mundo inteiro lá, e aí era palco, apresentações, reuniões, demos também, e happy hour. Vou te falar que eles fecharam a Universal uma noite lá, pra gente ir. Foi massa. Mas assim, por trás de todo o glamour, o que fica é um dos maiores fornecedores do planeta e ele tá tentando falar aqui pra gente onde ele tá colocando energia, pra onde ele tá indo, a visão, né? Então, vale a pena conferir. Vamos lá. Bom, vamos começar com a Rachel Hathaway. Ela é vice-presidente de produtos de IA lá na FICO. Ou seja, ela é a mulher que está à frente desse desdobramento de como utilizar a IA de fato para transformar os produtos dos caras. Um dos insights mais interessantes que veio do papo com a Rachel tem a ver com o ROI da utilização de IA generativa nos produtos, tá? Ela fala muito sobre, ao invés da gente estar tentando solucionar problemas muito glamurosos, né, criar soluções sofisticadas, a gente devia estar olhando para coisas menos complexas, para a gente ganhar confiança na utilização da AI e gradualmente ir evoluindo. Um trecho interessante do bate-papo com ela é esse aqui, ó. Oftentimes we're working with clients that have less than perfect data. Like zero data. Yes, zero data to messy data. And, we can come in with great systems, great models, and they're not giving us the outcomes that our clients want. And they lose faith very quickly. And, as much as we tell them, we need to do some data cleanup, oftentimes they, that might be beyond them. That might be beyond their capability, their staffs to do that. And so I think they start to lose the optimism around AI. So we struggle with that. I would say also there's decisions that AI, I'm not sure should make. And, we're constantly wrestling with this matrix around the impact of the decision and the ability to roll back that decision. And when it's a low impact and we can roll back that decision, have at it. And then you have some of these decisions that, are really difficult to explain, high impact, hard to roll back. Those are the ones we don't want to touch.
Now, the reality is there's a lot of the ROI sits up there, and these feel like, lower value, but honestly, that's where most banks need to start. Muito bem, se a gente estiver resumindo o que a Rachel trouxe pra gente, aliado aos outros conceitos do que consegui extrair ali do evento, a gente está falando de uma matriz de risco do uso de IA, né? Então, se a gente desenhar uma matriz simples aqui, eu acho que vamos tentar uma 3x3, em que no eixo X a gente está falando da capacidade de reversão da decisão. Então eu consigo fazer com que o modelo ele tome a decisão, mas eu consigo fazer essa reversão, o caminho e a reversão. E aqui no eixo Y a gente está falando do impacto da decisão. É uma decisão de qual natureza? É uma natureza de baixo impacto, de médio impacto, de alto impacto. E aqui na capacidade vamos tentar desenhar uma escala de nenhuma, né? Nenhuma, parcial, e aí aqui total, tá bom? Muito bem. O que ela traz é o seguinte: se a gente fosse preencher aqui uma decisão de alto impacto e que eu não tenho nenhuma capacidade de reversão, ele é de alto risco, certo? Alto risco. Bem como, aí eu vou preencher aqui da melhor maneira que eu acredito, tá bom? Médio impacto e nenhuma capacidade, também eu colocaria alto. E aí, baixo impacto, mas nenhuma capacidade, eu também colocaria como médio, tá? Eu não deixaria como baixo, tá bom? Então, aqui, alto impacto e a capacidade parcial de reversão também é alto, né? Aqui é alto. A única coisa que mexe aqui, talvez, médio impacto e capacidade parcial, aí eu colocaria médio. E aí, baixo com parcial, eu colocaria baixo. Alto com total, eu colocaria médio, porque aqui a gente consegue reverter. Médio com total é baixo. E aí, aqui baixo também, né? Acho que, de certa forma, é isso. Só que, qual que é o grande ponto aqui? Isso daqui, aliado a, né? Vamos tirar aqui um pouquinho. Aliado a escala de autonomia, né? Se a gente fosse desenhar uma escala, talvez, de autonomia, vamos pensar em uma manual, uma escala de assistido, né? Uma dirigida, uma supervisionada, e aí finalmente o autônomo, né? Autônomo. Beleza. Se a gente está olhando para essa escala aqui, vamos colocar aqui, 0, 1, 2, 3 e 4. A gente está falando o seguinte, Bom, numa escala de autonomia, o 0 seria, poxa, a IA só organiza para mim a informação. Mas quem toma a decisão sou eu, é humano, certo? Eu decido, eu executo. Talvez o que boa parte das pessoas estão fazendo com o uso de AI, ChatGPT mesmo, tá? No assistido, aqui ela já está recomendar coisas, mas eu decido, certo? Entre A ou B, por exemplo. Na dirigida, a gente está falando que ela executa e aí ela pede aprovação. Então, eu, humano, inicio e aí eu aprovo as coisas também, tá bom? Eu inicio e aprovo. Na supervisionada, ela já coordena a ação, né? E aí eu só entro em checkpoints. Eu olho a exceção, eu não olho todas as decisões, tá? E aí, finalmente, no autônomo, ao invés, ela executa, decide e vai autônoma mesmo, né? A única coisa que eu, humano, aqui, eu não tô olhando pra decisão, eu tô olhando pro sistema como um todo, tá bom? Então acho que é bem interessante esse modelo. Se a gente der uma olhada aqui, a gente tá falando de 5 níveis. E aí se a gente volta aqui, o que a gente tá
O que a gente vai buscar? Vamos tentar classificar aqui, ó. Então, eu deveria fazer o quê? Eu deveria, no baixo aqui, eu deveria trabalhar no N4, talvez, que é o autônomo, completamente autônomo, né? Supervisionado, talvez aqui, ó, N3 e N3 supervisionado, né? Aí, nos médios riscos, a gente vai no dirigido. Mas aqui, como é baixo, talvez aqui possa ter seu assistido. Assistido. E aqui, na decisão que tem muito risco, eu não deveria envolver ainda inteligência artificial, um modelo generativo, né? Então aqui seria o 0. Então, o que a Rachel propôs é um pouco isso. Muitos dos profissionais, eles tentam, o que eu vejo, né, no mercado, falar pro board, falar pra liderança que estão desenvolvendo soluções de AI e tudo mais, mas o que a gente precisa apresentar, e essa provocação dela é: qual decisão a IA tá tomando? Por que motivo? Eu consigo traquear? Qual que é o dado? Né? Eu consigo explicar a decisão que ela tomou? Qual a responsabilidade? De quem que é a responsabilidade se isso der errado? Né? Então, essa foi talvez a primeira peça do quebra-cabeça com a Rachel. Outra figura interessante é este senhor aqui, ó. Adam Davis. Ele é um veterano em prevenção à fraude, né? Já cuida dos produtos de fraude da FICO há anos, né? E olha que curioso, né? O bate-papo com ele foi muito, muito interessante e tem a ver com back to basics. No sentido de que, antes da gente estar falando de aplicar IA em um monte de coisa, agentes autônomos, ou mesmo esse modelo Transformers e tal, a gente devia estar dando um passo para trás, muitas vezes, olhando para organização e disponibilidade dos dados, né? Integração entre as áreas de fraude, cyber, prevenção à lavagem de dinheiro, as autenticações, está tudo conversando, os sistemas se conversam, todos os seus canais se conversam. Então tem a ver com isso. Dá uma olhada no que ele trouxe, e aí eu já volto aqui para explicar o conceito total. But to be able to do that, you have to have what I would call most of these systems are a bit like Henry Ford's manufacturing facility. It's a traditional pipeline of, I take some data, I run it through predictive models, I run it through some features, I run it through some rules, I put it into some cases and someone works it. But a lot of those were like individual funnels that didn't talk to each other. So if you don't have the ability to orchestrate decisions and you don't have the ability to call different APIs at the right moment, whether they're internal APIs, increasingly now that's going to be MCPs as well with agents. If you don't have the ability to orchestrate all those things in milliseconds in real time as that customer's going through the journey, then you're always going to miss out on some signal. And then what happens is you're going to overload the decision point at the riskiest time, which is when the money's about to be moved or deposited or sent out or whatever. So the more you can buy, I think of them as like digital breadcrumbs, the more you can stitch those together and you can get a bit of everyone's data. And likewise, you can go back. I mean, let's use a classic example, right? Somebody logs in and they step up because they're using some device profiling, some geolocation, they're using some stuff, and they step them up to some biometric thing. Well, they're doing the cyber guys and the authentication guys are doing that blind, right? They don't know where the card was last used at an ATM. They don't know where the card was last used at a point of sale. They don't have the context. Yeah, they don't have the context. They don't know, have we already had a scam case on that customer in the last 30 days? Have we already let money go, even though they were in love? They said they were in love with someone. We had to let the payment go. They don't have that context. So if that can be orchestrated, which we can do with our FICO platform, then very quickly they can get a quick check with the fraud guys on what do you think is risky about this? Maybe this customer isn't. Do you think it could be an ATO? Maybe it could be a scam. Maybe it's a mule account, right? And then they can give the fraud engine can provide some guidance back saying, I would go strong on this one, or I think this is okay, maybe go weaker. But then if the outcome of that event doesn't make its way back to the fraud system, then, in the world of fraud, we deal with false positives, right? Yep. So most of what we look at is genuine, it's not fraud, right? Acho que a gente pode fazer uma leitura que é a seguinte, ó. O que ele fala? Ele fala, bom, ó, será que todo o meu pacote aqui de sinais, vou colocar como sinais aqui, ó, sinais. E aí, o que eu quero dizer com sinais? Estou falando de dados de autenticação, dados de device, dados de cibernéticos,
dados de birô, Então, todos os sinais que eu capturo de talvez todos os canais de acessos do meu produto, né? Seja o app, seja o web, seja, por que não, o WhatsApp, né? Se ele é um canal, a URA, né? Ou até o canal de o atendimento por si só, né? O atendimento, a URA no sentido de o que é mais automatizado, mas o atendimento também. E aí aqui, ó, a gente tá falando talvez dos jobs to be done, né? As ações, o que meu cliente consegue fazer, seja uma transação, né? Sei lá, um Pix, por exemplo, um investimento, alguma coisa do tipo, seja coisa não financeira, né? Por exemplo, um login, uma consulta, uma alteração que seja no cadastro, beleza. Então, todas as ações que o meu cliente tem, tudo isso eu deveria ter um cara que faz a orquestração disso tudo, né? Então, o que eu tô comentando aqui com vocês, ou com você, qual é a nossa real capacidade de fazer a leitura disso daqui? Será que eu tenho todos os sinais que eu gostaria de ter? Será que eu tô sendo capaz de ouvir todos os canais que o meu produto é oferecido? Será que todos os jobs to be done importantes, eles alimentam e eles estão disponíveis para mim no momento que eu gostaria de fazer a orquestração e decidir uma coisa ou outra em algum milissegundo? E eu acho que esse é o grande ponto, né? A orquestração aqui, falando de motor principalmente, né? Que é basicamente o que ele cuida. Então, acho que o ponto aqui do Back to Basics é isso. Tem muitos sinais que você provavelmente não está capturando, muitos canais que seu produto ainda está descoberto, e nem todos os jobs to be done que você poderia estar monitorando, você está e alimentando o seu motor de orquestração. Então, acho que esse é mais simples, mas é um ponto muito interessante aqui do lado. Pausa para eu te contar como é que foi esse negócio do Oz. O show dele foi animal, né? Palestra dele, ele adivinhou o que as pessoas estavam tirando no dado, pediu pra pessoa alterar, pensar em outro número, ele adivinha, tira um negócio do papel. Incrível, incrível. E muito menos mágica, muito mais controle da percepção humana, sabe? Então, tinha muito mais a ver com... ele tava dominando a percepção, a narrativa, a atenção das pessoas, sabe? E aí eu pensando, cara, eu preciso perguntar pra ele, porque é exatamente o que a gente vive dentro do contexto de golpe aqui no Brasil e scams lá fora, né? Mal terminou o show, eu recebi o WhatsApp da organização do evento falando, olha, infelizmente, a gente não vai conseguir botar você pra falar com ele. E aí, óbvio, né? Eles contrataram o cara pra fazer um show, não pra ficar respondendo pergunta e tudo mais, né? Mas aí... o universo decidiu me ajudar. Tô voltando pro quarto, né? Pra pegar um negócio que eu tinha esquecido. Aí, entrei no elevador. Quem tá no cantinho do elevador, cabecinha baixa, maletinha na mão? O cara, meu. Posso tava parado lá. Dei aquela hesitada. Falei, puta, agora o que eu falo pra ele, né? Aí falei, show incrível, parabéns. Aí ele olhou pra mim e falou, você tá esperando eu adivinhar o andar que você vai, né? Explodi de dar risada. Baita piada boa, vai. E aí, chegou no andar dele, ele saiu. E não deu tempo de eu fazer a pergunta. Puta merda. Pelo menos, não naquele momento. Eu já volto aqui e termino essa história do Oz pra você. Voltando aqui pro conteúdo, essa daqui, ó, é a Debbie Cobb. Também é vice-presidente de produto, mas voltado para transacional de fraude, né? Mulher super simpática. Eu assisti um painel que ela mediou, tá? E ela tava falando sobre golpes, sobre scams, né? Sobre educação do cliente. Aí ela trouxe um conceito muito interessante que eu já vou explicar aqui para você de forma completa. Mas antes, fica aqui com uma pergunta que eu fiz para ela. Yeah, and that's one of the most challenging and
parts of how scams are different from traditional types of fraud is that, you authenticating the customer, all of those authentication techniques that were put into place really fall outside the window when it truly is the legitimate customer making the transaction, and trying to break that spell that they're so convinced that there is an opportunity here, or it's a romance, or a good investment opportunity or a job opportunity, and trying to break that spell before they make the transaction. So I think there's a couple of ways that we see. One is just education and awareness around scams, and so the more that banks can target based on their different customer profile and demographics in terms of the types of scams that they might more likely to be targeted for. Okay. And to educate them on the types of scams that are out there, and to be aware of those so that they have that awareness when they're contacted by those scammers, before they sort of get caught up in that spell. Once they do get kind of caught up, it is very, very difficult to kind of break that, and it requires, what we like to call sensible friction, or an appropriate level of intervention at that point when they're trying to make the transaction, is rather than asking them, are you making this transaction, which of course they are, is to try to guide them to, for example, if it's an investment scam, well, have you read the prospectus? Have you seen, things? Why is there this, sense of urgency? Normally, if you're making an investment, it doesn't have to be done in the next 20 minutes type of thing. And to really get them to pause and take a moment to reconsider that transaction before they proceed with it. And then if, unfortunately we hear from customers all the time that when they do try to warn the customer, some customers are so convinced that they continue to proceed with that transaction anyway. But then, is there an opportunity on the back end to hold that payment for a bit, and then maybe still do one trying to find a follow-up with the customer to have them, reconsider and withdraw that payment before it's done. With Pix, it's a little bit challenging because it is so instantaneous. But there are situations where you can try to do that and recover before it's fully lost forever. Muito curioso pensar que talvez o tema mais simples aqui, que é a educação do cliente, talvez seja o que a gente trata com mais que a gente mais menospreze. Eu digo sob a perspectiva de dados, porque, vem comigo aqui, vamos desenhar, por exemplo, um mapa de calor, e foi assim que ela foi falando, eu fui pensando aqui, né? Imagina que isso daqui vou pintar um mapa de calor daquele jeito, tá bom? E aí, pensa que isso daqui, esse aqui é bem calorento, né? Esse daqui é médio, esse daqui é bem calorento também, esse daqui também, beleza, esse daqui é bem pouquinho, esse daqui quase nada também, esse daqui é médio, tá bom? E aí a gente vai fazer um mapa que é o seguinte, desse lado aqui a gente vai colocar os tipos de golpes, tá bom? Então imagina que aqui é o golpe que tem a ver com emprego, aqui é golpe que tem a ver com compras, né, compra compra isso daqui que é um baixíssimo valor. Aqui tem a ver com prêmios, né, recebo o prêmio tal. Aqui tem a ver com investimento. Aí tem um aqui que a gente acabou não colocando, que eu acho que vale colocar aqui, vamos fazer um puxadinho, que é o quê? O quê? Vamos colocar um calorzão aqui, um calor pouco aqui, um calor bem pouquinho aqui, beleza. Que é apostas. Beleza. Apostas. Então, imagina que a gente tem esse tipo aqui. E aqui desse lado, né, no X, a gente tem perfil cluster de cliente. Então, a gente é capaz de colocar, por exemplo, os jovens abaixo de 20 anos. 20 anos. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, homens de 35 a 45 com renda abaixo de 1.5K, por exemplo. Aqui a gente pode colocar, talvez, mulheres de 40 a 45 anos. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, pessoas que moram em São Paulo com mais de 2 transações por dia.
tá bom? Eu tô clusterizando aqui de uma forma aleatória, nem sei se vai casar aqui o negócio. Mas muito bem. O que ela tá falando é, cara, será que mulheres de 40 e 45 estão mais propensas a receber compras? Será que a educação do meu cliente não deveria ser específica, e agora com a capacidade da gente escrever em larga escala e tudo mais, a gente não consiga mandar um Customer Education específico para esse grupo, para esse tipo de golpe? Eu digo isso sob uma perspectiva que educação, a gente foi criado assim, era sempre teacher-centered, né? Então é sempre sobre o conteúdo, sempre sobre... eu falo sobre o conteúdo. E na verdade, educação e aprendizado tem que ser student-centered. É sobre o que você aprende, não é sobre o que eu ensino. E a gente, quando desenvolve qualquer formação aqui, conteúdo, a gente pensa nisso, né? Sobre o que a pessoa está aprendendo, não sobre o que eu estou ensinando. E a gente acaba olhando o Customer Education também sobre essa perspectiva. Então eu falo sobre o meu produto, ao invés de eu falar sobre o aprendizado do cliente na ponta. Então, será que homens de 35 a 45, eles estão mais suscetíveis a apostas? E aqui é uma suposição, tá bom? Será que ele não deveria ser mais o Customer Education específico para ele? E aí eu digo mais, dá pra gente complicar isso daqui no momento, complicar no bom sentido, no momento em que pensa que o fraudador, ele tá sempre olhando o contexto social, né? Ele tá olhando eventos sociais. Então, poxa, eu sei quando que tem, o dia que tem jogo de Copa, eu sei o dia que tem evento não, vamos pensar, anúncio do governo. Bom, se o governo anunciou alguma coisa sobre, sei lá, o FGTS, é óbvio que vai vir golpe disso daqui. Será que a gente não consegue rodar um Customer Education lá tão rápido quanto? A gente tá perdendo a velocidade pros caras? Será que anúncio de grande empresa, do tipo, não sei quem, tal empresa anunciou que foram demitidas centenas de pessoas. Pô, vai vir golpe sobre isso, né? Então, ficar mapeando o que virou pauta no país é um baita de uma oportunidade, porque a gente pode usar justamente os eventos que os fraudadores utilizam para convencer e desenvolver golpes novos, para a gente desenvolver Customer Education segmentado e na velocidade correta. Legal, né? Muito interessante isso que ela trouxe. Tinha uma parte lá do evento que eles chamaram de Innovation Center, um grande salão onde eles faziam todas as demos dos produtos. Tem uma que vale a pena mencionar, que é do tal do FICO Assistant. E o cara responsável por ele é esse cara aqui, ó. Tomer Shenyar. Acho que é Shenyar, não sei se eu pronunciei certo. Eu chamei ele só de Tomer, né? Ele é responsável por IA generativa lá na FICO, na aplicação específica desse produto, tá? A gente conversou um pouco, dá uma olhada aqui, o que ele falou. Been working in the fraud operation space for quite a few years. I think ignoring the fact there was a disagreement between the agent and the human is actually missing out completely on the context. I think this is actually a data point that you want to store, you want to track, you want to make sure that you feed back into your system for two main reasons. One reason is an agent is as good as it might be, has only a certain amount of context into what decision might look like. So an overriding of an agent decision is something that you want to bring back to the agent and retrain and make it working better for you the next time. The other side of things is when you start overriding those agents, you might have an early indication of a trend. It could be a new scam or a new origination fraud or a new application push payment that you might just in the early days of detecting it, and the agent is not trained yet to be able to detect that. So overriding this is actually something you want to track to make sure that that trend is being fed back to your team, and your team is able to in the early stage to get those detection out. No, and it might be it get complex very soon, because I imagine that, okay, I have a model, I have like the data set for training this model, and it's learning, but it gets like this
amount of disagreement that we want to add to that data set, but we should be able to like recall that, and because this model is better, like preview a attack or something or a trend. Yeah. So it gets complex. The current generation models are very good in pattern recognition, better than what we used to have in past years. Okay. I think they're still not yet optimally tuned to understand nuances in the detail that a human could. And so that bi-directional communication with the agent is the one that kind of feeds both sides. So an early detection on one side and agent tuning on the other side. And I think, again, overriding this disagreement, I'm seeing, and I've seen it firsthand, is a data point that you actually want to use in your future decisioning. And so a lot of banks are kind of, or banks or financial institutions kind of, I don't say ignoring, but kind of not giving it enough importance, but I think it's wrong, and I think it needs to change. Muito bem. Um ponto interessante do que o Tomer traz, ele falando do conceito simples de, bom, tô no motor, tenho que tomar uma decisão, então vamos pensar aqui de todas as transações, eu tenho uma porcentagem aqui que é de alto risco, né? Aí eu tenho uma galera aqui grande de baixo risco, né? A maior parte é baixo risco, passa a transação e vamos que vamos. Aqui é alto, aqui lá pra lá é baixo, né? Beleza. Aqui é o que a gente chama de zona cinzenta, né? Ou aqui tem a dúvida, né? Cinza. Que geralmente a gente faz o quê? Deriva, né? E aí a gente deriva pelo quê? Vamos fazer uma autenticação, vamos fazer um push para a pessoa, vamos mandar um WhatsApp, e aí finalmente com isso ou além disso, talvez faça uma derivação humana, né? Decisão, vou colocar decisão humana, que é a mesa, né? A mesa decide. Beleza. O analista ali de operação tá aqui. Muito bem. Hoje em dia, o analista ele tem que bater o olho em várias informações e tomar a decisão. O que ele tá falando é, será que eu consigo, com IA generativa, trazer o contexto completo daquele cliente para ele tomar a decisão, de forma que a solução coleta o contexto, mas quem toma a decisão sugere a decisão até, né? Sugere a decisão, mas quem toma a decisão, quem é? É o analista ainda, né? E aí, obviamente, que conforme a qualidade do modelo ela aumentar, né? Melhora no modelo, aí talvez a sugestão fique melhor e em algum momento ele consiga até tomar decisão sozinho. Então, o grande ponto aqui é que talvez exista uma oportunidade de parte disso daqui, ó, em algum momento, a gente simplesmente deixar passar e parte disso daqui a gente barrar direto, a gente diminuir, né, de fato, o que é a zona cinzenta, né? Isso a gente traz novamente para aquele conceito lá que a Rachel explicou pra gente, que eu expliquei pra você no início aqui, do impacto da decisão, né? Aqui eu vou trazer o impacto e a capacidade de reversão, em que a gente tinha aqui o N3 e aqui talvez o N4, né? Então, médio impacto, né? Médio impacto e a capacidade de reversão parcial, né? Hoje, o modelo de IA coleta o contexto, sugere a decisão, mas quem toma a decisão ainda é o ser humano. Em algum momento, isso daqui vai caminhando, né, para a diagonal à direita, né? E aí, eventualmente, a gente consiga ganhar performance nessa etapa aqui. Tá bom? Legal, bem interessante. É mais ou menos o que eu entendi aqui do FICO Assistant, né? Uma solução que vai ajudar na operação de fraude a tomada de decisão, ainda nada autônomo, né? Mas vai ajudar na tomada de decisão. Legal? Me parece que o grande desafio que a FICO está tentando resolver está nessa intersecção entre a utilização de inteligência artificial e os limites da confiança humana, sabe?
Mas antes de caminhar para o final aqui e separar para você o que foi hype, o que era narrativa comercial e o que de fato foi aprendizado para mim, depois do encontro no elevador eu fiquei pensando, cara, o universo tá tentando me ajudar, né? Vou ajudar, né? Me ajuda a te ajudar. O que eu fiz? Peguei, entrei no Instagram, mandei uma mensagem pra ele, uma DM pra ele. Falei, cara, sou o cara do elevador, que você fez a piada, bababá, não sei o quê. Queria te fazer perguntas, acho que tem tudo a ver com o mundo de segurança digital, tal, papapá. Mandei. Tentar a sorte. O cara não me responde, quase que instantaneamente. Cara, é isso. Ele falou, olha, acho que tem tudo a ver. Me manda o set de perguntas que eu te respondo. Tá aqui o e-mail. É isso. Mandei o e-mail logo no mesmo dia. Beleza. Deu uns 3 dias, eu aguardando pra fazer o vídeo aqui. Cara, recebo um e-mail da manager dele. Puta. A manager dele falou assim, cara, olha, me desculpa, tá, não sei o quê. Mas a gente não quer atrelar a imagem dele. Ele é um performer, ele é entertainer, né? A gente não quer misturar a imagem dele com análises mais sérias de criminosos e tudo mais. E aí, cara, depois eu fui ver a série do Mentalista. É exatamente isso que acontece a desgraça na vida do cara que é o Mentalista. Então, achei prudente, né? Achei prudente. Bom, de qualquer forma, não consegui que ele respondesse as perguntas, mas a investigação eu acho que eu vou conduzir. Acho que ficou assim, martelando na minha cabeça essa questão, né? Achei super interessante. Medo, os gatilhos mentais, como conduzir a percepção humana. Acho que toda essa parte de golpe aqui, sob uma perspectiva mais de psicologia, ficou muito martelando na minha cabeça. Então, vou pegar isso daqui, vou aprofundar e trazer para a turma da comunidade, tá bom? Aliás, se você quiser assistir na íntegra todas essas entrevistas que eu fiz aqui com os profissionais, isso tá, né, o vídeo completo tá na nossa comunidade, na Arena para membros, tá bom? Vamos lá, vamos tentar trazer justamente tudo que a gente combinou, não é mesmo? Então, a gente tem o hype, a gente tem as narrativas comerciais e a gente tem também toda a parte de aprendizado. E aqui eu vou falar para você que dá pra gente trazer vários itens para cada um dessas questões aqui. Acho que o primeiro, quando a gente fala de hype, eles tiveram uma abordagem que, óbvio que o evento foi muito voltado à inteligência artificial generativa e agêntica, tá bom? Mas eles acabaram destruindo alguns hypes e eu achei interessante. O primeiro que eles falaram bastante tem a ver, né, um hype aqui, tem a ver com IA generativa resolve tudo. IA generativa resolve tudo. Resolve tudo. Beleza. Então, aqui de fato a expectativa que eu tava, por exemplo, eu acho que muita gente lá como é que vocês estão desdobrando IA generativa para todos os seus produtos? E claramente o que eles falaram a gente não tá desdobrando para todos os nossos produtos. Tem muita coisa que a gente vai manter, tem muita coisa que não faz sentido a gente colocar LLM. Daqui a pouco, na narrativa comercial, eu vou te explicar para onde que eles estão indo. Mas isso aqui foi um hype bem interessante que eles acabaram quebrando ali no meio do caminho. O segundo quanto maior o modelo, quanto maior, melhor, né? Aqui de fato ele tá falando, olha, você não precisa de modelos, o seu modelo não precisa saber quem são quem faz parte das Spice Girls para tomar uma decisão financeira, né? Então o que ele tá falando pense em modelos pequenos. A gente tá querendo mais tokens e mais dados para um modelo maior ainda, capaz de fazer isso. E aqui ele tá falando não. Talvez faça sentido você utilizar modelos menores para resolver problemas específicos, né? E acho que o terceiro aqui, ele tem a ver com agêntico, né? Agentes estão prontos para ser autônomos. E aí, a grande ponto aqui tem a ver com o que eu trouxe da Rachel, né? Os agentes não estão prontos e não deveriam estar, principalmente pelo fato da gente não ter rastreabilidade daquilo que ele tomou de decisão. Então, agentes autônomos e multi-agente e tudo mais
é um hype que eles trouxeram, mas que eles meio que quebraram. Achei interessante isso dentro do evento, tá? Vamos para narrativa comercial. O que eles trouxeram de narrativa comercial? Acho que modelos ainda é um grande stream of revenue deles, né? Modelos. E aí aqui eles dividiram talvez em 3. Em 3. 1, 2, 3. O primeiro, eles chamaram de Focused Foundation Model. Foundation Models. Tem a ver com modelos específicos focado em problema financeiro, com dado representativo, alinhado ao domínio financeiro, né? Então, modelos que vão basear todas as outras coisas, tá bom? O segundo são Focus Language Models. Aqui a tentativa é colocar dentro de modelos toda a perspectiva de crédito, fraude, cobrança, regulação, operação, tudo que você tem dentro de um modelo específico, né, para a sua empresa, e que ele seja capaz de te ajudar em todas as tomadas de decisão, né? Acho que o grande ponto aqui é talvez isso seja exatamente o que você esteja fazendo já, né? Eu imagino que grandes empresas já estejam justamente criando esses modelos contextualizados, capazes de olhar de forma transversal toda a operação, né, e sustentar as diversas áreas, mas com base numa leitura contextual muito melhor, né? E aí, finalmente, eu acho que aqui vem uma provocação muito legal, que é o Focused. E eu achei interessante que eles acabaram usando o Focus sempre, né? Sequence Model. Sequence Models. O que é isso? Ele tá falando o seguinte, cara, a gente não vai abandonar modelos sequenciais, muito pelo contrário. E aí o grande insight é, com o avanço da capacidade computacional que a gente está vendo, muito empurrado por essa inteligência artificial generativa, o que vai acontecer é que a gente vai aumentar a nossa capacidade de consumir dados em modelos sequenciais e processar dados em modelos sequenciais. E modelos sequenciais, de fato, são muito melhores para responder em milissegundos problemas como, por exemplo, a aprovação de uma transação ou não, né? Então isso aqui é bem interessante, eles continuarem com modelos sequenciais e de fato falarem, olha, na verdade a gente vai até double down nisso daqui, né? Outra narrativa comercial deles foi AI generativa, agêntica para problema complexo. Aqui o que ele está falando eu vou buscar resolver só problemas complexos com IA generativo. E que isso se desdobra em produto, eles ainda não falaram, tá bom? Mas aqui tá o statement deles. E aí, finalmente, um aqui que é bem prático, bem interessante, muito legal, que é o Scott Zoldi, que é um cara que é o Chief of Information Officer lá, ou alguma coisa do tipo, um cara muito legal. Ele tem uma patente de blockchain. E aí eles falaram que é algo que eles acreditam para auditoria agêntica. Então o que ele está falando? Ele está falando que todos os dados que foram lidos pelo seu agente, todas as decisões que foram tomadas e a consequência dessas decisões, obviamente, elas são registradas em uma cadeia de blockchain. De forma que eu consiga traquear isso reversa, inclusive reaver, né, do ponto, né, que a gente teve algum comprometimento. Então, talvez aqui a gente tenha uma grande inovação dentro do mercado, que é uma forma de eu traquear e ganhar confiabilidade, confiança na tomada de decisão agêntica. Bem legal, né? Aí, finalmente, eu acho que eu vou resumir aqui o aprendizado em 2 grandes blocos. Primeiro, eu vou chamar de velocidade. É diferente de improviso. E eu acho que tem a ver com uma provocação que é... A gente improvisou bastante o uso de inteligência artificial nesse começo, né? Óbvio, a gente testou muita coisa e tudo mais. Eu acho que agora o grande ponto é como é que a gente consegue provar as decisões, né? Acho que o aprendizado é válido. Ele fala assim, tá bom, se o regulador, ou se o cliente reclamar sobre uma decisão que foi tomada por um agente seu, você é capaz de explicar? Você é capaz de reverter eventualmente? Então,
aqui acho que chegou um tempo de a gente parar de improvisar e olhar para a utilização de IA generativa de forma um pouco mais responsável, eu diria, tá bom? Achei interessante. Porque, caso contrário, também a gente vai conseguir escalar, né? E aí eu acho que outro ponto que é muito interessante, que é óbvio isso daqui, mas acho que vale, que é contexto é maior que evento isolado. E aí o que a gente está falando aqui em termos de prevenção à fraude eu deixo de olhar para a score e eu passo a olhar para a narrativa. Então eu sou capaz de, ao invés de olhar eventos isolados e determinar um perfil e falar, isso daqui remete a um score 958, eu estou olhando para eventos, mas eu estou olhando também para toda a narrativa daquele meu cliente, contextual. E aí, eventualmente, eu deixo de trabalhar com score e passo a trabalhar com uma narrativa inteira. Uma capacidade absurda de decidir melhor, tá bom? Então, acho que é isso. Resumindo aqui, teve bastante coisa de hype que eles acabaram quebrando. Teve narrativa comercial que achei interessante, né? Acho que principalmente essa questão dos focused models, tá bom? E o aprendizado, acho que é isso. Vamos trabalhar de forma um pouco mais responsável com agentes de IA e vamos tentar buscar contexto ao invés de score para a gente tomar a decisão. Beleza? De fato, a conversa deixou de ser sobre o quanto você consegue automatizar com o uso de inteligência artificial e passou a ser... Me prova por que você automatizou, quais dados você utilizou, quais decisões foram tomadas, né? E qual o risco de cada uma dessas decisões, você consegue revertê-las, né? O que me parece é que a FICO, de alguma forma, está tentando dizer para o mercado assim, olha, eu tenho a infraestrutura para você construir soluções de inteligência artificial que sejam confiáveis, principalmente para vocês que oferecem serviços financeiros. E assim, o cara que resumiu melhor isso para mim foi o Scott Zoldi. É um cara que é nada performer, tá? E é um monstro. A palestra dele foi incrível. Ele, inclusive, tem centenas de patentes registradas, inclusive aquela do blockchain, né, que eu comentei. E a palestra final dele, eu vou deixar aqui para você assistir na íntegra, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até mais. Falou! Good morning. Thanks for joining me. I hope you had a great time last night. I'm going to talk about two topics that are really, really important to me. Responsible AI and generative AI, and how to make them work together for banking. Now, for many of us, we have been thinking about responsible AI for more than a decade. Responsible AI is codified in terms of making sure that we build models that are robust, explainable, ethical, and auditable. And we're presented with unique challenges when it comes to generative AI because many of these technologies do not meet the tenets of responsible AI. We have an inability to explain harm. We have challenges with whether or not it is representative of our data that we want to look at and our customers that we want to improve on. So I want to look at how responsible AI and generative AI can come together with unique types of technology to meet the benefits of both, where we have equality and equity, we have explainability, we have fairness, we have trust, and we have focus. So I'll go through 3 use cases to talk through how this works and how it can be so impactful to our business. Many of you are struggling with the fact that the generic generative AI technologies that we use to prompt and coerce and RAG will not meet the tenets of responsible AI. And so let's dive into how, by taking a focused view, we can actually apply these technologies and realize that benefit. The first use case is around the fact that generative AI presents a tremendous opportunity to take diverse data, huge amounts of that data, and solve problems that we have not tried to tackle before. Problems where typically humans are confronted with data, scores, signals, profiles, and have to pull all that information together to make critical decisions about their customers. This is where generative AI provides a huge opportunity if we can do it responsibly, because it can provide consistency and it can act as your very best group of humans that are trying to work through
the banking use case. Now, last year, FICO introduced the concept of the FICO Focused Foundation Model. It's our approach to responsible generative AI. It includes patented techniques and methods not available elsewhere. But for us, it is really around focus, making sure that we don't violate the data science 101 principle that the data you build your model on must be representative of where you want to leverage that model. It is irresponsible and harmful to use a generative AI model that knows as much about how to make chicken soup as it does about underwriting, as much about the Spice Girls as it does about committing and preventing fraud. And so we need to make sure that we build these models appropriately. That is focus. That's making sure we build tools that are responsible and appropriate when we use them to make decisions about our customers. And you know what? By having the proper focus, we outperform the largest language models in the market today, primarily because we are building a specialist model. The Focus Foundation model comes in two flavors, and I'll talk about both. The first I spoke about a little bit last year, and I want to review it again because it's a really tremendous technology, and that's a focused language model. Now, language, we should think as collector's notes, documentation, transactions. And typically, we're going to pull a huge amount of information in and make a single decision, a decision that we need to make that will impact a customer's financial outcomes. Now, how do we build a focused language model? Well, we need to collect the right sort of data. And so by doing that, we do the very first thing from an auditability perspective. We come up with a focused language model focus. And that focus will include the topics that we need this model to understand. We are basically treating this model to data that will form its worldview. And so it will include things like underwriting, credit risk, fraud, responsible finance, ethical AI, other topics that we think are going to be of relevance. And if we get it wrong, we'll change it. We'll adjust it over time. This is the very first part of the auditable AI approach. From there, you collect a sample of data. That sample of data could come from, for example, Common Crawl or your internal documentation. You use a decoder model that basically will look at each and every document, make a decision whether or not it is related or unrelated to that focus. If it's related, it'll receive a high score and a set of reasons. That sample is the next auditable step. One can look at that sample, ensure that it is of high quality, and that it is representative. And from there, we build an encoder. And the reason we build an encoder is we need to supersize our data selection. We cannot build a model on a small sample. We need to make sure that we inform it with as much information as possible. And so we build that domain encoder model, the third major step of how we audit the development of these models. From there, we use the encoder model to score all the data we have available. When we assign a high score, it means it's related to that focus. We get a large data set. That large data set for FICO and our current foundational models is more than 1 trillion tokens. 1 trillion tokens, if you wanted to think of what that meant, you can stack dollar bills on top of each other and they go 1/4 of the distance to the moon. A lot of tokens, but not generic tokens, tokens specific to the business problems we're trying to solve. And that's incredibly important. And from there, we build that domain model. That domain model is the best model that can be developed that is focused primarily on enterprise financial services problems. Now, we're not done yet because we need to teach the model to do a task, right? And that is a big part of why these models are so powerful and interesting. And so Gartner's also talking about this, and many of you have already started those journeys, that most organizations will be using these smaller language models, focused models, 3 times more than the generic models that they do today. So let me show you what it means to make a task-based model. First example would be customer compliance. We have our focused language model, domain model that understands financial services. And the very first step is that we need to teach it the regulatory environment it works in. In this case, we're dealing with customer compliance. We would use ASAC regulation around how we treat customers and how we don't treat customers. The next step is critically important. We have to assign seed data. Seed data is not historical data necessarily. It is curtailed, heavily scrutinized data. We're trying to teach this FLM or agent to be better than any one human. In fact, as good as maybe your 12 best humans. And very often when we look at data, we will have to revise the outcomes. We find mistakes and we have to iterate that over time.
From that point, you continue to train. You train with that regulatory tokens, you train with that seed data, and what you find is you can have a huge improvement in how customers are treated. Another use case would be around underwriting. Same scenario. Teach it what it means to underwrite within your financial institution by giving it the business operation tokens. Bring in that curtailed data set where you look at how this underwriting occurred, where you look at documentation that's been imported from PDFs. You look at the scores associated with the underwriting process. You look at the policies that are specific to your bank and build that model. And lo and behold, right, 35% better than the best performing models out there. In this case, Opus. Focus is tremendously important. And having that credibility to have audit of everything that went into building that model, critically important to use these responsibly. The next example of responsible AI, generative AI use is around focus sequence models. And that recognizes that it's not all about language, right? It's about tokens and how you use those tokens. And so how do we differentiate that at FICO? Well, a focus sequence model is that second flavor of a foundational model from FICO. It is focused on a set of sequences. In many cases, that's going to be transaction or payment information. It's going to learn all the patterns that we see across, let's say, our data consortiums for fraud and become expert in that. Now, this is an important change because for many, many years, we've been living with this sort of concept of using a concept of a profile. Profiling was introduced in the year 1992 by FICO so that we could meet the real-time latencies associated with our fraud solutions, a critical business constraint. But when we define a profile, data scientists have to try to define which profiles or signals are most important and pack that into a profile. Optimal for no one, but broad coverage. And only a limited view of that customer's context to understand intent. But it served us well. We would take that profile and that transaction, you put it into our own network-based model like Falcon, and we've been running and supporting fraud detection for more than 3 decades with these technologies. But it's time for something new. And that something new is around the fact that we have new transformer technologies. We have access to GPU that can allow us to parallelize the processing of data. So what was impossible before in terms of processing an entire transaction history, so we had to rely on a profile, is possible today. And moreover, we can have many different types of data that go into understanding that customer's context to understand their intent. Things like their entire credit card transaction history, current account or DDA transactions, where they are from a payment perspective, non-non perspective, interactions with the bank, or really deeply understanding device information. All of that information now does not have to be codified in a profile. It can all be combined in a complete narrative of what that customer is, how they're interacting, and how they are changing. That data gets tokenized such that we have a new type of context that we're providing. That context window tokenizes each and every one of those transactions of different types. And we produce a set of features across all those transactions, things that our data scientists know will be important to enhance the way that learning occurs in the next step of this process. So this is one of the first most fundamental changes here, is that we no longer have to rely on approximation. We will ingest that entire context. From there, we're going to allow a model to work. Now, we have a transformer model. This is a transformer model that FICO's developed, is patent pending. It's specialized for transaction analytics and sequence analytics. The first major parts of it, like any other transformer, we have an intention layer that's understanding what in that context window is important in terms of understanding patterns of whether or not to predict something to be fraud or not fraud. We have the embeddings, and we have a linear layer that then supports 2 major components. The first major component is a contrastive model. What do I mean by contrastive? Contrastive is basically looking to see, has something changed? It's an unsupervised model that simply says that Scott is not behaving like Scott. It's an opportunity to ask why. And it's an opportunity to engage with Scott in the way that he needs to be engaged with. The second major piece of this is to classify what is it about Scott that's changed, and what is that opportunity for that financial institution.
So that supervised model could ask, is it fraud or not fraud? Is it scam or not scam? Is he suffering from hardship or not? Is he having any credit risk challenges? Is he going to detrite? Right? So although I show one supervised note here, you could have 10. And those 10 scores could drive your entire business process through that one singular customer context. Now, this is the second major piece of why this technology is so interesting. Because now we have synthesized unsupervised and supervised learning to come up with an optimal way to combine those two concepts. In the past, decades ago, we tried supervised and unsupervised, and you combine scores. It's always non-optimal. But here, the supervised models have access to what the contrastive model has learned, and they use that to their benefit. What does it mean in terms of performance? Well, the performance is phenomenal, right? What I'm comparing here on the left-hand side is how does this focus sequence model compare to the very best US fraud predictor model? And we get a 37% improvement in fraud detection. On the right-hand side, I'm looking at our retail banking model, right? V3 for those that are using that. A phenomenal improvement in fraud detection. Or if one wants to reduce the false positives, which is a big challenge in terms of retail banking, a 92% reduction in false positive. So by having that entire customer context, taking advantage of a modern architecture, combining these concepts of supervised and contrastive learning, we get phenomenal new lifts that allow us to rethink how we want to manage our customers and engage with them proactively at the right time with the right context, and to understand what that intent is. Okay. The third example of responsible generative AI. Okay. It recognizes that not every problem is a large language model problem. Right? Today we're being trained, coerced into trying to leverage a large language model, right, for every problem that we have. And very often we're told, well, you take a large language model, you tell it to be a banking employee, you try to instruct it on what a banking employee should do, you give it some additional information, and you ask it to complete a task. And we already talked about that that's a problem because these models are not specialized for financial services. But moreover, it's a problem because large language models are very primitive. They're brute force machines. And so asking it to do very complicated tasks are a problem. One of the areas where I ran into that right away was trying to experiment with this technology to generate synthetic data. Synthetic data is so important to my business because I need to simulate what future fraud and scams look like. I need to understand how these models will respond to changing economic conditions. So I need a high fidelity way to produce synthetic data. And large language models fail tremendously at this. So recognizing that is actually wisdom, and we're not the only ones recognizing that. That's why we have the rise of agentic AI. Now, agentic AI is not just a chatbot or somebody that sits beside you in a hologram. Agentic AI is basically recognizing that sometimes to solve a problem, you need to take something very, very complex and break it into lots of little smaller problems. And each of those smaller problems can be very, very difficult also, right? But the good thing about agentic AI is that each of these agents specialize in one specialized task using specified data, tools, their own learnings, and environmental conditions. The bad? Well, those agents sometimes are difficult to explain. Governance is a big challenge there. Understanding how they made the decision based on that moment in time and what their learnings were at that time and what the environment was around them at that time would all have to be recorded for us to explain how that agent made that decision. So before we all go on autopilot, right, we need to really think about that. Now, agents are really interesting. This is an example of an agent that we've developed. This agent basically goes in, it's called the FICO Focus Sequence Model Case Management Disposition Agent. It's a mouthful, but what does it do? It basically says, before I let any human being look at these fraud cases, I'm going to go look at it. So we've trained an agent that has seen the most risky, highest scoring cases of fraud and asked it not to go and work down from highest risky score down to the lowest score in that queue, but simply to cherry pick, right? If you had 1,000 cases you could work today, what are the 1,000 best cases that this agent would pick to work? The results are really impressive. It enables us to operationalize and work those models in a much more effective fashion. So if you wanted to maintain the same number of false positive cases, you could address 55% more fraud cases in that queue
As we know, many of these things that are generated to be worked by our analysts are false positives. So why not use an agent to triage it for them? Moreover, you're going to see a lot more on this because we can bring in other types of data, maybe data that didn't go into that fraud detection model, to make even better decisions and with more knowledge of who these customers are and whether we should impact them or not based on what we know about them, our relationship, and how sensitive they are to that friction. Some people love friction and feel protected. Some people don't like friction and feel annoyed. These agents will help us solve those problems. Now, as I said, it's critically important that we understand how agents make decisions. And so we've introduced a new technology. This is the FICO Agent Blockchain. This blockchain is focused on a development record of everything that went into the development of an agent. We have this sort of concept of know your agent. Pretty important, right? Like, we're told not to trust anyone on the internet. So why are we going to trust a handful of agents, right? Know your agent's a very, very important topic. So who can use this? Know your agent credentials, tool execution, data, right? How it was built, how it is monitored, and when do you ignore the agent and error out on it? That'd be on the development side. The deployment side is around error reporting, monitoring assets, and governance around these technologies. And when do you start listening to the agent? Because from a humble AI perspective, it may not be performing. This will be the framework that will provide governance around how agents get used and how we can understand how to combine them and have confidence in them and in a larger workflow. Because, right, agentic AI is not just one agent. And that's really scary, actually, because I just said there's a huge amount of complexity with a single agent. So what if I solve a problem with 6 agents? The complexity goes up. Now, I mentioned earlier that not every problem is an LLM problem, right? This is an agentic AI system that we use at FICO for synthetic data generation. We've used this to provide a persona of a customer so I can simulate either a new type of good customer or maybe a customer that's going to experience fraud or scams in the future. And you'll see that there's a lot of complexity here. Now, each of those agents do a specific task. One agent might look and make a decision about the time of the transaction. Another one might be looking at how to assign a merchant. Yet another might look at what's the right amount. One might figure out the distance from home. All those agents are interacting, looking at the data that's already been produced and making decisions. And each of those models or agents, again, don't have to be a large language model. In fact, many of them will not be. They could be a focused language model, a focused sequence model, or any type of model that is appropriate so we can have high fidelity actions where each of these agents coordinate to produce a set of synthetic data. For me, that's really important because it allows me to address how to create synthetic data. But comes the question, are we going to trust this? And this is really a big challenge. And so if we look at some statistics, we're not there yet. We're pretty far from that as an industry. These statistics basically demonstrate that only 3% would give over their judgment and decision-making to an agent today. 60% might entertain an agent presenting them with options on how they might want to make a decision, but they do not want any agent to make that decision. They want the human in the loop to make that decision for them. And yet another 20% are sitting there and indicating, I don't trust the technology whatsoever. I'll do my own human research. This is not an unrealistic response. Trust in AI has not been properly resolved. Most of our customers and those around us have seen hallucination and challenges with AI. So why would they trust a more complicated AI? So we have to introduce yet another tool. And this is really what I believe to be the future of how agentic AI, if it will take hold, will be governed. And it's the concept of the FICO Agentic Task Blockchain. It recognizes that a task is a decision, and a decision has to be audited. It has to be interpretable. And therefore, all the pertinent information from these different agents need to be recorded on a blockchain associated with that decision. The data that was used, the time of day, the internal state, what errored, what warned, and how they combined to produce an outcome. So that if I have a concern about a decision that got made, I can look into that. I can audit it. I can understand where the data came from. I can understand which agent made which decision potentially incorrectly, and I can challenge that. Essentially,
this becomes the decision DNA. We will start to rethink the way we think about decisions. It will no longer be adverse action codes and reason codes and explanations. It will be an auditable task blockchain with all the relevant details so that an audit can be done around how a decision got made, and when a decision is unfair, that it can be triaged and understood why, so it can be improved. That will establish trust, and that'll be part of the journey that we'll take to be successful with agentic AI. With that, I want to leave you with this. Responsible AI is more important today than it has ever been. It is essentially the flywheel that will allow us to move from agentic AI experimentation to an industrialized, productive value use of generative AI. And with that, I want to thank you.